Eu quero agradecer a todas essas mulheres maravilhosas que eu estou vendo aqui, cada um dos rostinhos, e pedir que Deus fale aos nossos corações e nos entregue mais uma porção. Tem sido maravilhoso cada encontro que nós fazemos e que nós estamos aqui desfrutando da graça e do amor de Deus. E sabe, quando eu penso sobre essa palavra, esse tema, posicionamento, eu lembro da minha própria história. Tem um testemunho que eu vivi há alguns anos atrás, acredito que mais ou menos quase 10 anos, que eu gosto de compartilhar sobre esse tema. Eu lembro que eu já... claro, né, o meu primeiro negócio com o meu marido tem 18 anos, então há 10 anos atrás a gente já era sócio, eu já dirigia ali as nossas empresas, mas essa era uma fase da minha vida em que eu me escondia de tudo e de todos, em que eu acreditava de verdade na mentira que eu tinha sido chamada para ficar escondida, que eu não era uma pessoa que deveria ter voz ou que deveria ter palco, e eu me escondia e me protegia de todas as formas e de todas as maneiras. Então, eu lembro que nessa fase específica que aconteceu essa história que eu vou contar para vocês, nós tínhamos uma equipe bastante significativa e tínhamos gerentes para cada setor, supervisores para cada setor dos nossos negócios. E naquele ano eu li um livro que mudou a minha vida profissional, espiritual, emocional, que depois eu posso passar para vocês, que chama Quebrando as Armas da Intimidação, do John Bevere. E quando eu estava lendo aquele livro, ele falou muito mais comigo profissionalmente do que espiritualmente, apesar de ser um livro muito famoso e muito conhecido por questões de cura e libertação. E eu lembro que enquanto eu estava lendo aquele livro, eu identifiquei que o fato de eu me esconder tinha conexão por eu estar sendo intimidada. Tinha conexão com o fato de eu não enxergar, eu mesma, não enxergava aquilo que eu carregava. Então, como eu tinha medo de ser conhecida, de ser vista, ou de mostrar que as pessoas conhecessem a minha essência, quem de fato era a Priscila, então eu sempre estava me protegendo, me isolando de decisões, e na área profissional, eu fazia isso através dos meus supervisores. E eu lembro que eu estava fazendo um jejum, né? Essa sou eu, a rainha dos jejuns, né? Tudo faz um jejum, e essa é uma arma espiritual que depois a gente pode fazer um encontro só sobre o poder do jejum. Mas eu estava fazendo um jejum e o Espírito Santo me falou assim: demita essa pessoa específica. E essa pessoa específica era a minha principal supervisora. Então, era como se ela fosse aquela pessoa, assim, que resolvia, eram meus braços e minhas pernas. Então, com ela, eu resolvia, bastava dar uma ordem para ela e ela dava ordem para todos os outros. E estava tudo resolvido, então era muito cômodo. Eu não precisava, como diz no Ceará, né, dar a cara a tapa. Era só eu dar comandos ali, e ela ia fazer, ela ia contactar as equipes, os supervisores, as pessoas, ia resolver tudo. Então, além de eu estar por trás dos bastidores, publicamente, porque eu não divulgava conteúdos, né, não aparecia e me achava extremamente tímida, que essa é uma mentira, eu também não me envolvia ali em casos que pudessem gerar desgastes ou situações com a equipe. E o Espírito Santo falou: demita essa pessoa.
E eu falei, mas Deus, como é que eu vou demitir ela se ela resolve a minha vida inteira, se está tudo nas mãos dela? Ela é capaz de resolver tudo. Como assim? E Deus falou, as pessoas precisam conhecer a sua essência. Enquanto você tem um escudo de proteção, você sempre está escondida e você não se posiciona onde eu quero que você se posicione, naquele lugar que eu te entreguei. E foi muito doloroso, mas eu demiti, eu obedeci àquela voz que eu sabia que era Deus. E depois eu perguntei, né, Deus, quem que vai assumir a função dela? E Deus me falou, quem vai assumir a função dela é você. Eu falei, nossa, como vai ser isso, né? Mas, gente, eu desliguei aquela supervisora ali, aquela gestora maior, né, de todos os outros, e eu fui para produção. Então, eu peguei ali as minhas coisas, o meu computador, né, saí da minha sala, que existia ali, que era só minha, e fui para dentro da produção, para dentro da gestão, para dentro dos negócios, permitir que as pessoas conhecessem quem era a fundadora daquele negócio. Qual era a verdadeira essência? Como aquele negócio tinha surgido? Porque naquele passo da jornada, a gente já não contava tanto como as empresas tinham nascido, qual era a verdadeira essência, como tinha sido difícil. Então, as pessoas achavam que era muito fácil, ou que aquilo já tinha nascido pronto. E, paralelamente com isso, elas não conheciam os nossos valores. Elas só recebiam recados ali, meio que à distância, ou um bom dia, ou um dia do aniversário, recebiam uma oração. Mas eu tive que assumir aquele lugar. E eu considero que esse foi o primeiro passo ali, em que Deus me posicionou exatamente onde Ele queria que eu estivesse. E sabe, esse é um testemunho profissional, mas eu entendo que você pode estar passando por alguma situação, não só especificamente profissional, de não estar assumindo as missões, o chamado que Deus te entregou, mas isso pode ser na área familiar, isso pode ser na área emocional, isso pode ser com os seus filhos, isso pode ser no seu ministério, no seu chamado, onde Deus te chamou e que você está se omitindo, se escondendo. E quando a gente se esconde, não permite que enxerguem aquilo que a gente carrega, a gente perde a oportunidade de transbordar a nossa essência, de impactar as pessoas com aquilo que só nós poderemos fazer. Quando eu penso biblicamente, eu até trouxe a minha Bíblia de estudo aqui hoje, quando eu penso biblicamente sobre posicionamento, sem sombra de dúvidas, para mim, Priscila, a personagem bíblica que melhor fala sobre posicionamento se chama Esther. E eu amo falar sobre Esther. Quem me conhece aqui sabe, amo demais, amo. Eu até brinco que eu não posso pregar sobre Esther, porque parece que a unção dela vem e Deus começa a me mover de uma forma ali diferente. Mas sim, hoje nós vamos falar sobre Esther mais uma vez. Eu sei que muitas de nós já conhecem essa história, já leu, já ouviu diversas vezes, mas hoje eu quero fazer com você um comparativo do anti-exemplo, que é a rainha Vasti, e a rainha Esther, que é o nosso exemplo de posicionamento. Então, relembrando um pouco dessa história de forma rápida, o rei ali, Xerxes, era casado com a rainha Vasti, e conta-se que ele era um rei muito generoso, muito
festeiro, muito festivo, e era o principal, vamos chamar, imperador da época. Então, ele detinha ali o governo, a liderança do principal império do momento. Então, ele era a pessoa número 1, o governante número 1 do mundo. E a história conta ali, você vai ler o livro de Esther, você vai ler essa história mais profunda, mas vai contar que ele deu uma festa que durou 180 dias, que são 6 meses de festa. Imagina só. Hora e ninguém sabe, né? Alguns historiadores falam que ele estava bêbado, outros que ele queria se amostrar, né? Outros que ele queria se apresentar, outros que ele queriam esnobar. Mas tal hora ali, a rainha Vasti, que era a rainha na época, estava dando um banquete para as mulheres e ele estava dando um banquete ali para os governadores, para os nobres, mostrando toda a sua riqueza para todo mundo. E tal hora, ele resolve que ele quer mostrar a beleza da rainha Vasti, que conta que ela era de fato muito linda. Porém, entretanto, todavia, aquela rainha fala para ele que não vai. Né? Eu imagino ela falando, né? Não vou, não vou, não vou, né? Não me chame, que eu não vou. Imagina ela ali falando. Ele está pensando que é quem? Quer só me mostrar, ou tá bêbado, ou sei lá o que ele está querendo, mas eu não vou. Só que ela esqueceu, né? Muito provavelmente, que ela não estava ali lidando com uma situação íntima, ela não estava tratando algo ali internamente, ela estava se opondo à maior autoridade do mundo, à autoridade daquele império. Então, no reinado, na monarquia, tem um protocolo a se seguir. Quando se ocupa um lugar como ela ocupava como rainha, ela tinha que se submeter a um protocolo. Apesar de rainha, o rei estava sobre a autoridade. E quando ela fala que não vai, quando ela se opõe, quando ela nega ali aí, publicamente, ela está falando para todo mundo, para toda uma nação. Ela está destituindo uma autoridade, ela está desonrando uma autoridade. E nesse anteexemplo, a gente consegue já aprender muitas coisas, como precisamos compreender que o lugar onde Deus vai nos colocar, ou o lugar onde Deus já te colocou, provavelmente já tem um protocolo. Se posicionar e aceitar aquilo que Deus entregou para você vai te exigir e me exigir coisas e decisões que talvez a gente não vai concordar, mas a gente vai precisar, em Deus, compreender e usufruir da proteção, da submissão daquela autoridade, daquele chamado. E ela é destituída e tem vários poréns nessa história inteira que a gente não vai ter tempo para contar, e é muito rica, muito valiosa, tem muitos ensinamentos, mas fato é que pouco tempo depois é quando Esther entra nessa história, e Esther entra como um exemplo de posicionamento completamente diferente da rainha Vasti, porque, primeiro, ela se propõe a passar por um tempo de preparação, e aí há estudiosos, teólogos, que falam que era um verdadeiro harém, né? Então, que não era só um concurso de beleza, mas que, de fato, era um verdadeiro harém ali, um festival onde o rei tinha as virgens mais lindas, mais bonitas, as que chamavam mais atenção, e que elas eram preparadas durante 12 meses para se apresentar para o rei, e aquela que o rei mais gostasse, ela seria escolhida. E é muito lindo ver, no meio dessa preparação, como Esther compreendeu que ela estava ali
de maneira inconsciente já para cumprir um chamado, porque ela compreende que ela foi favorecida, ela compreende que ela começa a desejar agradar o rei, entender de fato o que o rei queria, ou o que o rei gostava, muito mais do que simplesmente se tornar uma rainha pelo título. E a história vai contando que ela encantava a todos com quem ela encontrava. Fato é que ela se apresenta diante do rei, e é lindo essa passagem que fala que o rei amou Esther mais do que todas as outras e ofereceu um banquete, a tornando rainha no lugar de Vasti. E talvez a gente pare e pense que a história termina aí, mas a história não termina aí. No 5º ano do reinado de Esther, acontece ali o grande trama do livro de Esther, em que ela, sendo judia, vai passar a ser perseguida também por Amã, e ela precisa tomar uma decisão. Eu vou me apresentar, eu vou me posicionar diante do rei, eu vou cumprir o meu chamado, ainda que custe a minha vida, porque no protocolo real, se o rei não quisesse encontrar com ela, ela seria destituída e até morta, ou eu vou me omitir, eu vou ficar aqui calada, não vou contar para ninguém que eu sou judia, vou esconder a minha identidade e vou ficar escondidinha aqui. E ela convoca ali o jejum, que é bem famoso, né? 3 dias do jejum de Esther. Mas, de fato, ela se posiciona. E aqui, uma pause nessa história para trazer essa reflexão. Se Esther não tivesse já cumprido os protocolos, se posicionado, se submetido, compreendido a posição em que ela estava, compreendido quem ela era, fatalmente ela não teria tomado a decisão de se apresentar diante do rei. E a gente pode compreender aqui que posicionamento começa em saber quem nós somos, em compreender aquilo que nós carregamos, porque o nosso propósito é, de fato, pegar tudo isso, pegar toda essa nossa bagagem de identidade e gerar movimento, e dar ação a isso, e gerar movimento em que eu compreendo, poxa, então eu imagino, Esther, se eu sou favorecida, por que eu vou ter medo de chegar diante do rei? Eu imagino que ela deve ter ficado apavorada, porque, de fato, ela poderia ter sido destituída e ter sido morta. Mas não. Ali, ela, além de convocar esse jejum, que foi uma estratégia espiritual, e eu brinco que o jejum é quando a gente chama o jogador caro para jogada, é quando a gente cala as nossas vozes, é quando a gente cala aquilo que está ali, muitas vezes, na nossa mente, nos oprimindo, e nos faz enxergar sobre a ótica espiritual, nos antecipa informações, cala muitas vezes os nossos medos, os nossos vícios, as nossas aflições. E ela se apresenta diante do rei. E o que ela fala? Meu rei, se você encontrou favor em mim, e nessa fala a gente compreende que ela usa o poder da sua identidade. Então, eu e você, para nos posicionarmos e tomarmos escolhas que às vezes vai nos custar algo, e tomarmos decisões que muitas vezes vai nos custar. Nós temos uma força dentro de nós que é maravilhosa, que é descobrir aquilo que nós carregamos. Quando lá na minha história eu ouvi Deus falar,
As pessoas precisam conhecer a sua essência. As pessoas precisam saber como essa empresa nasceu. As pessoas precisam saber os milagres que eu fiz quando tudo isso começou. Ali, Deus me deu a mesma chave da identidade. Era como se Deus estivesse dizendo assim: ei, Priscila, lembra onde tudo começou? Ei, Priscila, lembra como eu instituí essa empresa? Então, eu não quero que as pessoas pensem que sempre foi tudo lindo assim, ou que isso aqui já estava tudo pronto e startou. Eu quero que as pessoas conheçam as minhas histórias de milagres. Eu quero que as pessoas conheçam as suas histórias de fé. E se você ficar escondida aí, ninguém vai enxergar aquilo que eu já fiz na sua vida e que já está em você e que flui de você. Então, por isso que eu gosto muito de afirmar que posicionamento começa em compreender quem nós somos, em compreender o que nós carregamos, em compreender aquilo que flui naturalmente de nós. E quando nós mudarmos a nossa autopercepção, que é a maneira como a gente se enxerga, que é a maneira como nós nos olhamos no espelho e identificamos aquilo que Deus já nos mostrou ao nosso respeito, nós passamos a ocupar espaços que antes talvez eram inimaginados. A gente passa a entender a autoridade que Deus já nos entregou a partir das vitórias e das superações que nós já vencemos. E a gente quebra essa cadeia da intimidação, que foi a mesma intimidação que eu sofri lá atrás, quando eu achava que era muito melhor ter alguém no meu lugar para eu dar ordens em que eu não me desgastasse. Por quê? Porque o inimigo estava querendo me tornar tímida para que eu não ocupasse. Então, hoje, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que você não está ocupando por medo? Qual é o chamado? Qual é a função? Qual é o lugar que Deus te chamou? Qual é a unção que Ele já te entregou? O que você já tem para transbordar que você não está entregando? Porque a intimidação está te colocando num lugar que não é o seu. A intimidação está querendo te esconder em um lugar que não é o seu lugar, está querendo calar a sua principal voz, está querendo calar a sua essência, está querendo calar o favor de Deus, as características que Ele colocou na sua vida, que você está se omitindo, ou que você está acreditando na mentira que não carrega, mas carrega porque é mais cômodo ficar escondida, porque é mais cômodo ficar calada, porque dá menos trabalho ocupar o lugar que Deus tem para você. E sim, quando você decidir se posicionar, vai te custar, mas vai ser prazeroso usufruir do fruto de viver uma vida com propósito. Eu venho aqui hoje para te dizer que você precisa de coragem para ser você mesmo. Você precisa decidir, permitir que as pessoas te conheçam. Você precisa alinhar a sua mente com a sua identidade real, com o seu propósito. Esther ocupou e cumpriu o seu propósito quando ela decidiu falar para o rei que ela era judia. Ela só cumpriu o chamado que ela foi chamada para aquele tempo e só libertou os judeus e só foi usada por Deus para que não acontecesse toda aquela desgraça que ia acontecer, porque ela teve coragem de dizer: olha, eu sou judia, essa é a minha identidade, me protege, faz algo por mim. E com a força da identidade dela, ela venceu uma guerra, não só dela, mas de toda uma nação que seria exterminada se ela tivesse omitido a sua identidade. Então eu te pergunto, será que a sua família, o seu casamento, os seus negócios,
O que Deus te entregou, o teu ministério, os teus dons, não estão sendo omitidos, exterminados. Não estão sofrendo porque você está escondendo aquilo que você carrega. Porque você não enxergou ainda que é uma decisão de tomar posição. Porque você não decidiu ainda ocupar o lugar, dizer sim para o chamado que Deus está te chamando. Quando você se posicionar, você vai perceber e descobrir com Deus o que é que você tem que dizer sim, o que é que você tem que dizer não a partir de agora, o que é que condiz com a sua identidade, o que é que não condiz com a sua identidade, que lugares que não te cabem mais, que mesas você não deve mais estar pela sua escolha, que amigos e amigas você deve ter, onde Deus te quer e onde Deus não te quer mais. Que atitudes não combinam mais com a sua identidade de filha. O que agrega e o que desagrega. Até como você vai se vestir, como você vai se portar. Aquilo que você precisa dizer não, portas que você precisa fechar, né, na sua vida. Eu amo o Salmo 1, que fala ali, né, bem-aventurado, aquele, até abri aqui para ler para vocês, bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor noite e dia. Mas para mim, uma das partes mais primordiais de Salmos 1, que eu gosto de refletir, é quando ele fala que feliz é aquele que não senta na roda dos escarnecedores. E o que a Bíblia está falando aqui? Olha, tem uma transferência invisível que você não está vendo quando você senta nessa mesa, que você acha que é bobagem. Eu posso estar em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Deus está em todas as rodas. Não está, não, viu? Eu preciso te dizer que não está. Tem mesas que você não deveria mais estar sentada. Tem mesas dos escarnecedores que aparentemente parecem saudáveis na sua vida, mas se você não se posicionar e continuar sentando nessas mesas, você vai continuar sendo infectada por aquilo que é tóxico na sua vida, por aquilo que te faz mal e que invisivelmente você não está enxergando, que partes de você está ficando ali e partes daquelas pessoas estão ficando e influenciando você. Então, não tenha medo. Quando Deus te falar, como Ele me falou, olha, demita. E eu falei, mas Deus, eu não tenho razão nenhuma, ela não fez nada, ela é uma ótima funcionária. E Deus falou, eu quero que você demita, porque ela está suprimindo, arrancando a comodidade de ter essa pessoa, está arrancando de você os seus dons e talentos e a sua essência. Esse lugar não é dela, é seu. Vai lá, você está pronta. Eu vou te ajudar na jornada. Ocupa esse lugar. E é incrível, porque depois que essa pessoa saiu, depois de alguns anos, veio a pandemia. E nós só escapamos na pandemia de não falir e não quebrar, porque naqueles anos que antecederam a pandemia, em que eu assumi aquele lugar, eu passei a ter o coração das pessoas que antes eu não tinha. Então, se eu não tivesse ocupado aquele lugar naquela estação, naquele tempo, quando aquela pessoa
foi embora e eu fiquei ali naquele período de preparação, Deus já sabia que a pandemia ia acontecer e que eu precisava fazer um trabalho forte de liderar as pessoas por servir, por cuidar do coração, pessoas que estariam ali por mim, que estariam ali pela essência da empresa e não pela remuneração e não por outras situações. Então, pare hoje e tenha coragem, eu quero profetizar na sua vida, coragem para você assumir o lugar que Deus te chamou. Sabe, o seu casamento vai ser melhor quando você assumir o lugar que Deus te chamou por inteiro e você parar de ficar esperando o seu cônjuge fazer a parte que é sua, o seu papel. Sabe, os seus negócios vão ser melhor quando você desenvolver as tarefas que Deus entregou nas suas mãos e você está esperando que o outro faça no seu lugar. Os seus dons vão ser mais bem aproveitados quando você parar de esconder os seus talentos e falar, eu carrego isso e eu vou usar isso. Então, gaste tempo aprendendo aquilo que você carrega se você não sabe. Apresentando a Deus e falando, Deus, eu quero assumir o lugar que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor me mostre como o Senhor me vê. E eu tenho certeza absoluta que você vai entrar num novo nível de viver as promessas que Deus já te prometeu nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero orar por você. Passamos alguns minutos, mas, Senhor, muito obrigada, Pai. Eu te agradeço por essa noite, te agradeço, Pai, porque o Senhor é tão bom. O Senhor tem a didática perfeita. E nós queremos te dizer, Deus, nós não queremos nos omitir daquilo que o Senhor já nos pediu. Nós não queremos, Deus, precisar passar por tempestades, precisar, Deus, que as nossas raízes sejam arrancadas, precisar passar por dores, por tribulações, para que a gente ocupe o lugar que o Senhor já disse que tem para nós. Nós queremos viver o propósito, Deus, que o Senhor tem do céu na terra nas nossas vidas. Então, nos dá coragem, nos prepara como o Senhor preparou Esther. Esteja conosco e no meio dessa preparação, que vai levar um tempo, que o Senhor nos mostre a nossa real identidade, que o Senhor nos mostre o que precisa ser removido, que o Senhor nos mostre em que mesas não nos cabe mais. Que o Senhor, Deus, incomode o nosso coração para que aquilo que precisa ser arrancado seja exterminado e que a gente possa se posicionar. Nós não queremos ficar escondidos. Nós queremos, Deus, sair dessa caverna e queremos viver, Deus, aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Obrigada, Pai. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau, glória a Deus. Que Deus abençoe todas vocês. Muito, muito, muito obrigada. Que espero muito que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu senti aqui muito queimando em mim, à medida que Deus foi falando, eu tinha programado outras coisas, mas isso era o que Deus tinha para hoje. Mas que Deus continue tratando o seu coração. E eu tenho uma última palavra que é: não faça acordo com a timidez. Não faça acordo com a timidez. Você não foi chamada para estar escondida. Você foi chamado para brilhar à luz de Jesus. Deus não está te colocando debaixo das mesas, dentro das cavernas. Ele está te chamando para fora. E uma dica que eu sempre dou: a partir de hoje, nunca mais fale, eu sou tímida. Quando a gente fala, eu sou tímida, eu estou dizendo, vem intimidação.
continua dentro de mim. Vem, intimidação, continua me paralisando. Vem, intimidação, você tem espaço na minha vida. Então, quando a gente se declara ser tímida, a gente está dando espaço, legalidade para a intimidação ocupar a nossa vida. E Deus não fez. Você pode ser reservada como eu, você pode ter poucas palavras como eu, você pode não querer ser sempre o centro das atenções como eu, você pode ser essa pessoa mais analítica, mais perceptiva, mas Deus não te fez tímida. Timidez é uma mentira do diabo, é uma mentira dos infernos para te paralisar e para você fazer acordo com o medo. Então, a partir de hoje, você fala, você é tímida. Não, eu sou um pouquinho mais reservada. Então, eu gosto mais assim, sabe? Eu gosto mais de falar quando eu estou com vontade, quando Deus toca no meu coração. Mas, por favor, ocupe o espaço que Deus está te chamando, porque vai fazer sentido. Amém? Muito obrigada. Domingo temos culto às 10 horas da manhã. Sábado temos evangelismo às 9h30 na Marlos. Vai ser um tempo maravilhoso. O Lucas já voltou aqui, ó, para dar tchau para vocês, né, amigo? Vou embora do Instagram. Obrigada, amigo. Deus te abençoe. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um cheiro.